Isso é extremamente prazeroso estar aqui com vocês falando a respeito de qualquer tema, né? E por falar em qualquer tema, uma das coisas que me faz preparar essas exposições e falar um pouquinho a respeito das coisas que eu vou aprendendo, é a possibilidade que eu tenho de estudar. É a possibilidade que eu tenho de fazer, de pesquisar, de escutar outras pessoas, de escutar pessoas que têm muito mais experiência, né? Esse tema, por exemplo, já foi abordado por Divaldo Pereira Franco. Claro que eu não tenho nenhuma, né, pretensão de falar as mesmas coisas que o Divaldo fala, da maneira como ele fala, e trazendo todas as informações que ele traz, mas nessa vida nossa espírita é sempre uma oportunidade que a gente tem de estudar, né? E o espírita é aquele que estuda, né? O espírita, segundo Allan Kardec, é aquele que estuda. Ele disse no Evangelho segundo o Espiritismo que quando perguntado, né, qual o maior mandamento, aliás, ele só está colocando as palavras que Jesus, porque foram os sacerdotes que perguntaram a Jesus, e isso está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando perguntaram a ele o seguinte: qual o maior dos mandamentos, né? E Jesus teria dito que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo seria amar ao próximo como a nós mesmos, né? E Kardec complementa, né, que o verdadeiro espírita é aquele que estuda, é aquele que procura conhecer, entender, não fica parado naquilo só que lhe falam, ou naquilo que já aprendeu algum dia. É aquele que está pesquisando sempre. Esse é o verdadeiro espírita. E para falar a respeito de dor e sofrimento, que é um tema, né, bastante atual, é um tema que traz muita reflexão. Por que isso está acontecendo nos dias de hoje? Por que nós sentimos que estamos num momento onde a dor é pungente, a dor é muito forte, as coisas estão acontecendo, a gente sente muita dificuldade às vezes, e está vivendo neste mundo achando que está cada vez pior, né? E qual é a razão disso? Então essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né? Qual seria a razão? Deixa eu só me acertar aqui com o... Tá ligado? Ele não está indo. Bom, qual é a razão da gente ter dor e sofrimento? O que traz, sabe, por que hoje o mundo passa por essa situação de dor e sofrimento? Foi? Tá. Tá ótimo. Obrigado. Qual é a razão de nós estarmos passando por essas questões, sabe, por essas dores e sofrimento? Quando a gente olha, sabe, o dicionário, só para tentar definir um pouco o que vem a ser dor e sofrimento, no dicionário a gente encontra lá uma definição de dor. Primeiro, dor é uma sensação corporal, é a primeira coisa que tem, uma sensação corporal penosa, sendo classificada pelo seu tipo, intensidade, caráter, ocorrência, por exemplo, uma dor de barriga, uma dor difusa, dor de cabeça, uma dor no peito, uma dor de qualquer coisa, né? Essa é uma definição de dor que está no dicionário. Mas não é bem desta dor que nós estamos falando, né? É da dor que vem a seguinte, a definição que vem a seguir, que é essa mágoa, esse sofrimento provocado por uma decepção, por exemplo, pela morte de alguém, por uma tragédia, por uma dor da perda de um pai, por exemplo, enfim, são essas dores que são morais, que não são físicas do ponto do sentido, que acabam até se traduzindo às vezes em dores físicas, né? Porque a gente vai acumulando tanta dor, tanto sofrimento, que acaba fazendo com que isso se transporte para o corpo e acaba provocando essas dores. Mas estamos falando então dessas dores morais. Qual é a definição de sofrimento, segundo o que está no dicionário? Sofrimento é uma consequência de uma dor moral. O sofrimento, segundo o que se fala, está no dicionário, é a consequência de uma dor moral, de um padecimento, de uma amargura, de uma desgraça, ou seja, de um desastre, por exemplo. Este é o sofrimento. Então, a dor é aquilo
que é provocado por alguma coisa que acaba nos causando uma certa mágoa ou sabe, alguma coisa que vem e nos traz alguma tristeza, alguma coisa ruim. Isso é dor. Sofrimento é a consequência da dor. Definido isso, então, né, nós podemos caminhar um pouco mais e dizer o seguinte: aonde é que nós encontramos essas explicações? A explicação a respeito de dor e sofrimento dentro da doutrina espírita. Eu fui buscar isso de Jesus no Novo Testamento, né, em que está lá no Novo Testamento, particularmente em Mateus, que foi um grande intérprete das palavras de Jesus, né? Fomos buscar isso no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Será que temos explicação para todas essas coisas que estão acontecendo e que acontecem conosco? Então vamos caminhar um pouquinho nessas explicações para ver onde nós chegamos aí. Olha só, em Mateus nós encontramos o seguinte, né? No capítulo 5, nos versículos 4, 6 e 10, tem lá uma passagem que o Cristo teria dito, né? E Mateus anotou isso e depois traduziu isso para o Evangelho, dizendo o seguinte, ó: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? Porque serão fartos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha que interessante. Jesus teria prometido o reino dos céus para quem tem dor e sofre como consequência desta dor. Jesus teria dito então que, olha, quem padece, por exemplo, de fome, será farto no reino dos céus. Quem sofre, né, de alguma maneira, vai entrar no reino dos céus, vai ganhar o reino dos céus. Kardec, quando leu isso, ficou extremamente incomodado com essa situação, né? Ele olhou isso, ele leu isso e ele fez várias perguntas aos espíritos, perguntando a Erasto, ao espírito de verdade, a Adaminais, perguntando a todos os espíritos que podiam, sabe, que estavam sempre assessorando na construção da doutrina espírita. Ele fez esse questionamento: como é que pode isso, né? Como é que seria isso? Porque é difícil de entender, e ele escreveu isso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tá? No item 3, na Justiça das Aflições, no item que se chama Justiça das Aflições, ele escreve o seguinte, olha: mesmo com essa certeza, né? Porque Mateus escreveu aquilo que o Cristo falou, mesmo com esta certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz, né? Kardec então escreveu isso, olha, é difícil entender como é que nós podemos que sofrer para ser feliz, né? E ele estava, sabe, questionando isso, ele estava perguntando isso. Kardec não era uma pessoa que aceitava as coisas simplesmente sem raciocinar, sem pensar, né? Essa, aliás, é a base da doutrina espírita, né? É o raciocínio, é a pesquisa, é o entendimento daquilo que se está pregando e tudo mais. E Kardec, sabe, achou isso muito estranho. E ele foi perguntar, e ele disse o seguinte ainda, ó, ainda nesse capítulo 5, no item 3, da Justiça Divina, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse, ó: entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte, ó: se Deus nos faz, sabe, sofrer para conquistarmos o reino dos céus, esse Deus não pode ser bom. Mas a gente entende que Deus, a gente aprendeu que esse Deus é justo, é bom, né? Esse Deus faz com que nós todos tenhamos oportunidades e assim por diante. Como é que se entende isso? Como é que isso, sabe, se explica? E essa coisa, sabe, ficou na cabeça dele, e ele ainda fazia
as perguntas. E aí o espírito de verdade, disse isso aqui para ele: olha, as vicissitudes da vida, está no item 4 das causas atuais das aflições, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. As vicissitudes da vida, ou seja, os problemas, as dores, o sofrimento da vida, né? Essas vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir, que importa deixar bastante claro. Umas têm causa na vida presente, as outras têm causa nas vidas passadas. Ou seja, aqui eu só pincei uma frase, mas se você ler o item todo, você vai ver o seguinte, que se há dores aqui, se passamos por determinadas dores, é por conta das nossas próprias atitudes, sejam desta vida aqui, que estamos encarnados neste momento, ou seja, consequências das vidas passadas. Então aí há a explicação de que Deus é infinitamente bom. Sabe por que Ele é bom? Porque Ele quer que todos nós sejamos bons também. Para sermos bons, nós temos que encarar os nossos problemas que criamos para nós mesmos. Os problemas que nós, fomos construindo durante as nossas várias encarnações passadas e o que fazemos nessa própria vida também, né? Muitas vezes nós erramos nessa própria vida e temos que consertar aqui também. Deus é tão bom e tão justo que nos dá esta oportunidade, que nos dá a chance de que nós possamos corrigir. Já pensou se Ele nos condenasse? Você errou e agora você está condenado, definitivamente para algum lugar. Para algum lugar onde você não vai sair nunca mais. Isso não seria um Deus justo, não seria um Deus bom, não seria um Deus que nos dá a oportunidade, que nos faz crescer, que quer que nós cresçamos, que quer que a gente se desenvolva. E Deus então nos dá oportunidade de corrigirmos. Mas para corrigirmos, nós temos que enfrentar as dores que criamos e sofrer aquilo que é consequência das dores que nós mesmos perpetuamos durante as nossas vidas ou desta vida, né? Como entender isso então? Como é que a gente entende essa situação, né? Esta situação é explicada nesta frase então que Kardec colocou no capítulo 5 do item 4, né? Ele diz: as vicissitudes da vida são de duas espécies. Aquilo que eu já falei, então está presente nesta vida, ou está presente, ou é coisa das nossas vidas passadas, né? Portanto, isso é importante que a gente tenha esse entendimento. Quando a gente começa a pensar um pouco nisso, então o Livro dos Espíritos, na questão número 96, Kardec fez a seguinte pergunta para o Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade respondeu, né? Kardec era uma pessoa extremamente focada em coisas que ele pudesse catalogar, que ele pudesse trazer isso para a razão dele. Ele era didático, ele era extremamente pragmático e ele queria entender. Ele falava assim: bom, vem cá, quais são as diferentes ordens de espíritos? Porque vocês falam que tem espíritos assim, espíritos assados, tal. Podemos construir aqui uma classificação dos espíritos? Podemos fazer uma classificação para os espíritos? Aí o Espírito de Verdade respondeu para ele assim: o número é ilimitado, porque você não pode, né? Como nós aqui, nós que estamos aqui encarnados, não dá para falar, colocar todo mundo numa mesma caixinha, né? Nós temos características diferentes, compreensões diferentes das coisas. Uns estão mais desenvolvidos numa questão, outro mais desenvolvido na outra. Então não dá para você falar assim: todo mundo tem caixinhas aqui, coloca todo mundo nessa caixinha, vocês aqui nessa caixinha, nós aqui nessa caixinha. Isso não dá para fazer. O Espírito de Verdade respondeu isso para Kardec. Mas Kardec continuou insistindo: não, mas dá para você me explicar um pouco mais? E ele propôs: posso fazer uma classificação, né, em 3 ordens, e sendo a primeira ordem de espíritos puros, a segunda ordem dos espíritos mais ou menos,
ou seja, aqueles espíritos que já desejam o bem, que já não querem o mal, mas ainda tem alguma coisa ainda para saber, para cumprir. E a terceira ordem, de espíritos impuros? Aí o Espírito de Verdade respondeu para ele: olha, pode ser. Essa classificação pode ser, está lá na questão, né? Está lá na questão número 97 do Livro dos Espíritos. Essa pode ser essa classificação. Use a classificação que você quiser, contanto que você saiba que as coisas não são estanques. Você não coloca todo mundo numa lá, numa aqui, numa lá, tá? Por quê? Porque essas coisas funcionam de maneira que são correntes. E aí, só para que a gente possa entender, nós fizemos o seguinte: imagina aqui, ó, que nós tenhamos aqui os espíritos imperfeitos, né? Aqui na parede começam os espíritos que estão iniciando agora, que estão começando a sua jornada, aqueles espíritos ainda simples, ignorantes, aqueles que se tornaram humanos, né? Agora, nesse momento, porque a criação não para, né? Deus não para nunca de criar, segundo se sabe. Então está ali os espíritos. E aqui fica aqui os espíritos então imperfeitos, né? Aqui no meio são os espíritos, aqueles espíritos que são mais ou menos, que já querem o bem, que já querem saber fazer o bem, que já têm um certo conhecimento intelectual e moral, mas ainda tem alguma coisa para ser testada. E lá na outra parede, lá na ponta lá, tem os espíritos puros. Jesus está lá, né? Então são os espíritos puros, os espíritos perfeitos, aqueles que já não precisam mais reencarnar, né? Que estão aqui, olha, aqueles que são que não devem mais nada, que são espíritos que não necessitam mais reencarnar de corpo físico, tá? Né? Jesus, por exemplo, não precisava reencarnar, né? Ele não precisava ter necessidade de ter reencarnado aqui na Terra, né? Aliás, ele nunca reencarnou, porque reencarna somos nós que reencarnamos, né? Ele simplesmente encarnou, porque ele voltou aqui, porque ele sabe que ele estava em missão aqui. Mas Jesus está lá. Esses são os espíritos puros. Eles têm superioridade moral, uma superioridade intelectual, né? São espíritos perfeitos, que não tem mais nada que provar, mais nada que fazer. Tá? Mais nada que fazer no sentido de provar alguma coisa. Eles trabalham incessantemente, né? Eles estão constantemente trabalhando. Jesus não para de trabalhar. Jesus está sempre presente a todo instante. E aí, nós temos os espíritos da segunda ordem, né? Que são os espíritos que estão aqui, ó, né? Não estão lá ainda, mas já não fazem mais parte dos espíritos imperfeitos, estão aqui. São os espíritos que o predomínio do espírito já está sobre a matéria, ou seja, o espírito ainda tem um corpo material, né, quando encarna, mas já o espírito está sobrepujando a matéria, já não tem a necessidade mais da alimentação pesada, sabe? Já não tem mais necessidade de ter dores físicas como nós temos. São espíritos que já há um predomínio, né, do bem sobre o mal, já fazem mais o bem e não estão querendo mais fazer o mal, não tem mais o desejo do mal. O orgulho e o egoísmo é uma coisa que está sendo erradicada desses espíritos. Ainda tem alguma coisa, mas eles ainda precisam provar ainda, eles precisam saber aprender, precisam estar se desenvolvendo. Eles estão aqui no meio, estão crescendo também, né? Mas tem os espíritos de terceira ordem, que foi a classificação que Kardec deu. Na questão 99 do Livro dos Espíritos, há uma explicação feita desses uns, né, não fazem o bem, o mal, né? São espíritos às vezes levianos, segundo o Espírito de Verdade. São os espíritos levianos, são espíritos brincalhões, são os espíritos que estão, sabe, naquela, né, na zoeira, como se diz por aí. Eles são esses espíritos. Ele alerta, inclusive, dizendo o seguinte, ó, porque a gente ouve sempre isso, né, esta frase assim, ó, eu não faço mal para ninguém, né? Eu não fazer mal para ninguém, segundo o Espírito de Verdade, já é o mal, tá? Porque não fazer o bem já é o mal, né? Então, esses espíritos estão ainda nessa fase. Sabe, eu estou na minha, não mexo com ninguém, sabe, não faço nada de mal para ninguém, tá? Mas, e aí, mas e o bem?
né? Aonde que está o bem nisso, né? Então ele explica o seguinte, ó, não fazer o bem já é o mal, né? E então, do livro dos Espíritos, né? O Espírito de Verdade esclarece que há uma predominância da matéria sobre o Espírito, né? A matéria ainda é muito importante, o corpo físico, nesse momento que os Espíritos reencarnam, o corpo físico é muito importante, a alimentação ainda é muito pesada, né? Precisa, sabe, de alimento para manter a estrutura física e assim por diante. E alguns desses espíritos, inclusive, aliam a inteligência para fazer o mal, né? Se aqueles espíritos que estavam aqui usavam a inteligência para fazer o bem, aqueles lá só faziam o bem, sabe, sem nenhuma contrapartida, esses daqui às vezes utilizam a inteligência para fazer o mal. Se eu perguntar para você, né, aonde você acha que nós aqui na Terra estamos? Estamos ali na terceira ordem? Estamos aqui na segunda ordem? Ou estamos na primeira ordem? Né? Estamos na terceira ordem, né? Todo mundo está apontando para cá. Estamos na terceira ordem. Nós somos espíritos ainda imperfeitos, né? Somos espíritos imperfeitos, estamos aqui na terceira ordem, infelizmente para nós, porque se nós fizermos uma classificação desse jeito aqui, né, nós vamos ver que ainda nós nos encontramos aqui, nessa terceira ordem. Nós não tocamos ainda a segunda ordem. É claro, né, que uma ressalva, que existem companheiros que estão encarnados hoje aqui na Terra, em missão, né, espíritos que estão em missão e que já são espíritos da segunda ordem e tal, e já estão aqui cumprindo missão. Eu podia citar um monte deles, né? Eu não sei assim exatamente, mas pelo que se sabe, pelo que se lê, né? Por exemplo, Chico Xavier, né? Chico Xavier é um espírito que, imagino eu, que ele seja um espírito de segunda ordem e veio, tá, em missão aqui. E outros tantos, né? Talvez Madre Teresa de Calcutá, sabe? Tantos outros espíritos que estiveram aqui, né? O único caso que se fala, pelo menos na literatura espírita, mas não kardeciana, não de origem de Kardec, é que Jesus era um espírito, né, de primeira ordem e que veio aqui encarnar, sabe? Era o único caso de primeira ordem que teve aqui. Não, isso acho eu, assim, é uma coisa que não se comprova, tá? Mas é nessa situação. Tem um orador chamado Raul Teixeira, né, que todo mundo acho que deve conhecer. Ele é muito famoso, tá? Agora está um pouquinho afastado porque ele teve um probleminha de saúde, não está conseguindo falar direito, com dicção já bastante afetada, mas ele está aos pouquinhos tentando voltar. Raul Teixeira sempre foi um grande orador e um grande médium, né? Raul Teixeira diz que nós, seres humanos, que estamos encarnados na Terra, estamos mais ou menos aqui, ó, ali. Não somos ainda de segunda ordem, espíritos que estão na segunda ordem, não somos de terceira ordem, mas a humanidade encarnada na Terra hoje e os espíritos que fazem parte, sabe, da esfera terrestre, esses espíritos que estão aqui, circulando a nossa esfera terrestre, porque se diz que nós temos 1/3 dos espíritos ligados ao planeta Terra estão encarnados. 2/3 dos espíritos estão desencarnados. Ou seja, então 33%, né, dos espíritos que são ligados ao planeta Terra estão aqui, somos nós, aqui encarnados. 66% são de espíritos que estão desencarnados. É o que se diz. Também não se comprova isso, porque ninguém fez, né? Não tem IBGE lá ainda, então não fizeram esse censo ainda, tá, no plano espiritual, mas é o que se fala. Mas Raul Teixeira diz que nós estamos aqui, né? Então nós já não somos mais aquele que está aqui começando, nós já galgamos algum espaço, mas estamos aqui. E por que somos assim? Tem uns aqui e tem outros lá. Porque a humanidade é assim, né?
Nós temos companheiros que são, sabe, que estão trabalhando, que estão, sabe, se desenvolvendo, que têm ética, que têm, sabe, o desenvolvimento moral, que, sabe, que estão fazendo bem e tudo mais, e que estão aqui. Mas temos companheiros também, e a gente sabe que escuta notícias todos os dias, né, de companheiros que estão aqui. Agora, quem é, sabe, por que é que nós estamos nessa situação ali? Por que nós estamos nesse lugar onde Raul Teixeira nos colocou, nessa bola vermelha? Porque aquilo que eu disse antes, né, é consequência dos nossos atos, consequência daquilo que fizemos, né? Em outras encarnações, então estamos nesta posição. Agora, uma coisa que é muito legal é que o Espírito de verdade nos prometeu que estamos aqui hoje, mas um dia nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos estar naquela parede. Um dia todos nós, sem exceção, todos nós vamos evoluir e chegarmos a sermos espíritos superiores, espíritos perfeitos. Todos nós, sem exceção. Essa é uma promessa que o Espírito de verdade nos fez, né? E nós não temos nenhuma razão para duvidar disso, né? Sabe por quê? Porque a cada encarnação, se estamos aqui, a cada encarnação a gente dá um passinho para cá. A cada encarnação a gente vai um pouquinho mais, porque a cada encarnação são experiências novas, são ensinamentos novos que adquirimos, são experiências novas que acumulamos, e vamos dando um passinho cada vez. Infelizmente, às vezes, esse passinho é muito pequeno, até às vezes imperceptível, e é por isso que nos dizem que nós já tivemos milhares de encarnações e vamos ter outras tantas, né, para chegar lá. Uma coisa que é legal, né, é que ele nos diz o seguinte: você dá um passinho sempre naquele sentido, mas esta perna está travada para ir para lá. Essa perna, quando você chega aqui, você não dá mais um passo para cá, você não volta, porque as experiências que você vai acumulando, você sempre vai para cá, você sempre vai para cá. Agora, muita gente pergunta: ah, mas teve uma pessoa que durante a vida, aqui encarnado, ele fez tudo certinho. Quando tinha lá seus 50, 60 anos, de repente, ele faz uma besteira tal, não sei o quê, e ele estava, sabe, e parece que ele veio para cá. Não. O Espírito de verdade nos diz o seguinte, que isso não é verdade, é porque ele nunca saiu daqui, ele estava tentando dar esse passinho para cá, ele estava lutando para dar esse passinho para cá, mas ele estava, sabe, ele estava ali, ainda com o pé lá, ele precisava ter vencido essa situação para poder dar esse passinho para cá, né? Essas são as provas que somos submetidos, né? E expiação. Aliás, Kardec faz uma explicação muito legal a respeito de prova e expiação, que acho que todo mundo conhece, mas é só para poder esclarecer. Qual é a diferença de prova e expiação, né? Prova para Kardec era o seguinte: você, olha só, você estuda numa escola, né? E aí, nessa escola, você está lá frequentando o ano inteirinho aquele curso, e está aprendendo, está estudando, está não sei o quê. Chega no final do ano, você tem que fazer o exame. Você faz o exame e não passa no exame. Você é reprovado no exame, né? Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que voltar o ano que vem, voltar ao primeiro dia de aula lá, estudar tudo de novo aquilo, estudar tudo, passar pelos mesmos professores, pela mesma matéria, pelo mesmo tudo. Quando chega no final do ano, você faz de novo o exame, e aí você é aprovado. Então ele diz o seguinte, ó: a expiação é você ter que voltar e estudar o ano inteiro. Isso é expiação. A prova é você fazer o exame e ser aprovado. Essa é a diferença de prova e expiação.
E nós estamos sendo provados e passamos por expiação todo instante. As nossas vidas estão, coroadas nesse sentido. Nós estamos sempre passando por essas situações. Estamos sendo provados a todo instante. E as provas que acontecem, às vezes são as dores que nós identificamos, né? São as dores que nos batem à porta. São as dores que nos chegam, durante a nossa existência. Essas são as dores, são as provas a quais somos submetidos. E expiar é passar por todo aquele processo, né, e vencê-lo. Isso é prova e expiação. Portanto, quando ele diz que as vicissitudes desta vida, tá, estão ligadas às nossas vidas passadas ou às coisas que fazemos nesta vida presente, ele acaba explicando todo o processo nosso de crescimento, né? Esse processo que é de passinho em passinho, a cada encarnação. É claro que tem gente que dá um passo maior, né? Porque é mais capaz, porque foi moralmente, conseguiu se desenvolver e tudo mais, que vai dando um passo maior. E vai chegar mais rápido lá, né? Mas eu, por exemplo, vou dando um passinho de cada vez, um passinho pequenininho de cada vez a cada encarnação. Quantos passinhos eu já não dei, né, durante esta vida para vencer essas dores e esse sofrimento que me são colocados, né? Parte do sofrimento, então, é fruto do passado, dos erros e acertos que nós tivemos no passado. As causas atuais, o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, no capítulo 5, fala que, por exemplo, o sofrimento pelo filho, é o sofrimento do filho que não educamos, enfim, de coisas que são corriqueiras no nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente não fala de coisas que estão se passando conosco e que a gente acaba tendo sofrimento por conta daquelas coisas todas, né? Agora, essa questão do sofrimento também é preciso ser entendido, porque do jeito que a gente fala às vezes, dá a impressão do seguinte: então eu vou sofrer bastante, né? Porque sofrer significa que eu vou crescer. Lembra aquele negócio de Mateus dizendo, né? Se você passa por determinados problemas, você vai ganhar o reino dos céus, né? Então, não é bem assim, né? Porque essa questão do sofrimento, teve até uma época da nossa sociedade que o sofrimento era uma coisa boa, né? Se vendia como uma coisa boa, né? A questão da teologia, por exemplo, de dizer quem sofre é mais fácil, aquela coisa toda. Então, é importante que a gente saiba que não é esse entendimento que a doutrina espírita tem. Não é esse entendimento que se dá na doutrina espírita, né? E também existe determinismo, tá? Porque quando a gente fala de coisas, de consequências do passado por esta vida, também não é possível que a gente faça, a interpretação de que as coisas estão determinadas. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio não é só no momento que nós estamos encarnando e escolhemos as nossas missões, as nossas dores e sofrimentos que vamos passar na Terra, né? Esse livre-arbítrio também se concretiza no momento que estamos encarnados e podemos tomar decisões que nos fazem, mudar as coisas durante mesmo aquilo que estava programado, né? Quantos casos a gente não sabe de que encarnaram e tinham, determinadas situações para passarem e por ação deles, por aquilo que construíram durante a encarnação, foram mudando essa trajetória e fizeram dessa trajetória uma trajetória diferente, né? Tanto para o bem como para o mal, né? Tanto, alguém que assume o compromisso de fazer alguma coisa positiva lá e depois chega aqui e se esquece. André Luiz narra vários casos desse tipo nas obras em que ele escreveu, né? Então, nós temos essa capacidade. Nós temos o direito e o livre-arbítrio de irmos agindo, atuando de acordo com aquilo que nós temos vontade. Portanto, esse determinismo não existe. E não existe nem aquele determinismo também, que muitas vezes, isso acabou numa certa época, hoje a gente já superou isso, mas havia no passado uma ideia o seguinte:
ele morreu assassinado, porque ele assassinou no passado. Ele é cego hoje porque ele cegou alguém no passado. Isso não existe, né? Essas coisas não são assim, né? Porque as dores e os sofrimentos são de diversas ordens, né? São de diversos tipos, e não tem essa correlação direta de dizer que tá, sabe, a pessoa está aqui hoje. Por quê? Porque senão no passado a gente sempre olhava uma pessoa e falava: ah, mas essa pessoa é porque foi isso, né? Teve até uma história numa época de que era todo mundo que vinha com alguma dificuldade, algum problema, é porque tinha participado da guerra, né? E tinha sido alemão, por exemplo, e tinha participado da guerra. Isso não existe, isso não tá em lugar nenhum da doutrina espírita, esse determinismo, né? Então, só que se a dor, como falamos, é inevitável porque estamos aqui, né? E criamos as condições para termos que passar por provas e expiação. Se estamos aqui, Carlos Drummond de Andrade, num poema, né, ele imortalizou esta frase em português: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E aqui está a verdadeira mensagem aos espíritas: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Aliás, essa frase já aparecia em Shakespeare, né? E o Carlos Drummond de Andrade só fez a tradução para o português de uma forma magistral e acabou fazendo com que esta frase se tornasse uma frase símbolo, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Deixa eu contar para vocês, né, duas histórias, só para poder exemplificar isso. Duas irmãs que tinham diferença de idade de quase 2 anos, 1 ano e 8 meses uma da outra. Essas duas irmãs, né, casaram, cresceram, tá? E casaram-se. As duas se casaram com seus maridos e construíram as suas famílias, tiveram seus filhos e tudo mais. Uma certa altura, depois de alguns anos depois, né, essas duas irmãs, por razões diversas, por outras questões que não são as mesmas, elas vieram a se separarem, né, dos seus maridos. Elas se divorciaram, né, dos seus maridos. E com a diferença também de 3 anos de uma da outra, né? E o que aconteceu com essas duas irmãs? Elas tiveram a mesma formação, a mesma educação, estudaram nos mesmos colégios, estudaram, sabe, tiveram, claro, óbvio que eram irmãs, tiveram o mesmo pai e a mesma mãe e tal. Enfim, tiveram lá as mesmas condições as duas. Uma delas, né, quando se separou, as duas viraram, sabe, quando se casaram, viraram donas de casa, né? E não trabalharam mais. Quando ela se separou, e elas ficaram casadas, uma 20 anos, a outra 17 anos, quando elas se separaram, uma delas fez o seguinte, falou: bom, eu agora separei, meus filhos estão crescendo, eu preciso fazer alguma coisa, né? E foi à luta. E fez um curso de enfermagem, né? Se tornou enfermeira, depois fez faculdade de enfermagem, se tornou enfermeira com a faculdade, né? Acabou sendo responsável por uma ala lá de um hospital de São Paulo, são de São Paulo essas duas moças, por uma ala de São Paulo, e foi batalhar na vida dela, foi crescer. Teve dificuldades, passou por dificuldades, por problemas, teve lá os seus problemas, seus dias de estresse e tal, mas ela foi em frente, ela foi, sabe, se tornou uma pessoa feliz, assim, bom, aconteceu, agora eu tenho que encarar a vida e vou tocar em frente. A outra irmã, né, se separou, não foi em frente, ela simplesmente entrou num processo depressivo, né? Começou a ficar numa situação muito ruim, ela começou a entrar num processo de depressão tão forte, né, que precisou inclusive ser ajudada via medicamentos e tudo mais, né?
e fez com que toda a família se desestruturasse. Arrumou uma briga com o marido, entrou, sabe, num processo bravo de briga com o marido, tentou, sabe, de todas as formas, inclusive tentou uma coisa drástica, que era, a uma certa altura, sabe, tentar tirar sua própria vida, né? E acabou sendo internada, acabou passando por dificuldades e tudo mais. Eu pergunto a você, as duas tiveram dores, né? As duas passaram por um processo doloroso. Depois de 20 anos de casada, as duas se separaram. Mas quem você acha, né, que evoluiu espiritualmente? Quem foi em frente? Quem foi que cresceu? Quem fez deu aquele passinho para lá? Quem você acha? Aquela que... a enfermeira. A enfermeira, certo? Então, essa é uma lição espírita. A dor é inevitável, porque elas de alguma maneira precisavam passar por aquele processo de separação. Eu sei lá porquê, não tenho a mínima ideia de por que isso pode ter acontecido, né? Mas vencer a dor é o papel daquela pessoa que quer evoluir espiritualmente. Outra historinha rápida, né? Duas famílias, uma de São Paulo, outra de Porto Alegre. Uma tinha um filho de 17 anos, outra de 19. As duas saíram, os filhos 17 e 19, não no mesmo dia, dias diferentes, não tinha nada a ver uma coisa com outra, tá? Por razões diferentes. Os dois saíram com bicicleta, né, para ir fazer as suas coisas. Os dois foram atropelados por motoristas embriagados, né? E os dois vieram a desencarnar. A família de São Paulo entrou num processo, era uma família até bem, entrou num processo também muito ruim, muito negativo, de culpar, sabe, de entrar na justiça, de começar, e aí o marido começou a acusar a esposa acusar o marido, enfim, desestruturou toda a família se dissolveu, e ele foi para cada um para o lado, sabe, e tiveram dificuldades, tiveram vários problemas. A família de Porto Alegre, né, acabou tendo uma dor, porque perdeu um filho também, e a gente sabe, quem tem filho sabe como é dolorido perder, sabe, se perder um filho, se isso vier a acontecer, e perdeu um filho, né? Só que esta família, depois de um certo tempo de curtir aquela dor, de ficar amargurada e tudo mais, chegaram um dia e falaram assim: bom, e agora? O que nós vamos fazer? Porque aí já aconteceu, o que nós vamos fazer daqui para frente? Eles montaram uma ONG, começaram sozinhos, tal, eles começaram a pintar as bicicletas, pegar bicicletas que tinham sido atropeladas e tudo mais, eles pintavam de branco, né? Quem vai a Porto Alegre hoje, vê até hoje isso lá, e eles vão no poste onde teve algum atropelamento de bicicleta, pode ter desencarnado ou não, eles vão lá e colocam uma bicicleta pintada de branco, pendurada no poste mais próximo da onde teve o acidente, né? E daí eles começaram a chamar atenção, começaram, sabe, a conhecer um, chamar outro, o negócio foi crescendo, e eles começaram a trabalhar, os vereadores, e fizeram, né, a primeira ciclovia que foi feita nesse país, foi por obra do trabalho que eles realizaram, da ONG que eles fizeram, né? As ciclovias hoje estão espalhadas pelo Brasil, né? E tem ciclovia por tudo quanto é canto hoje, em todas as cidades, né? Fruto de um trabalho que esta família começou pequenininho e que depois foi crescendo. É claro que aquelas coisas que coincidem, né? Conhece o vereador aqui, que conhece não sei o quê, que vai não sei o quê, aquelas coisas todas, e acabaram fazendo. Quem dessas famílias, né, deu o passo para cá, né? É claro que foi aquela família que fez a ONG. Portanto, se a dor é inevitável, sofrer é opcional. Sofrer faz parte da nossa luta diária.
Sofrer faz parte do trabalho que nós fazemos, que realizamos no sentido de crescimento espiritual. Sofrer não faz parte de quem quer ser melhor no dia seguinte. É claro que eu não estou aqui pregando que o sofrimento não existe. O sofrimento existe, o sofrimento deve existir, mas ele tem que ser combatido com a ação de levar-nos à frente, de fazermos com que nós cresçamos enquanto pessoas, enquanto espíritos encarnados. É assim que nós damos um passo rumo à perfeição, rumo à parede que está lá. É fazendo com que o sofrimento não seja algo que nos prende, que nos amordaça, que faça com que nós fiquemos paralisados. Pelo contrário, o sofrimento é o estímulo que devemos utilizar para sermos melhores, para construirmos algo em benefício nosso e em benefício de alguém. Essa é a verdadeira razão das nossas lutas diárias aqui. A dor é inevitável, porque vai acontecer, porque somos espíritos devedores, espíritos que precisam passar por provas e expiações. Mas sofrer faz parte de espírito que quer estacionar. Sofrer não faz parte de quem quer crescer. Sofrer não é uma atitude espírita. Sofrer é para aquelas pessoas que não querem se tornarem pessoas melhores. Vamos trabalhar o nosso sofrimento. Não vamos eliminá-lo, mas com certeza, se encararmos esse sofrimento de frente, se lutarmos de forma aberta contra o sofrimento, teremos menos depressão, teremos menos dores, teremos mais alegria de estarmos aqui encarnados, com a oportunidade que temos de crescer. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui, né? E eu espero que tenha contribuído de alguma forma, né, para que nós possamos entender um pouco a respeito da dor e do sofrimento. Eu, nesse instante, posso dizer a vocês que sofria ao chegar aqui, com a ideia de que, será que poderei falar de alguma maneira de que possa ajudar os nossos companheiros? Não sei se atingi os objetivos, mas saio daqui feliz com a oportunidade de estar olhando para cada um de vocês e de sentir o ambiente, de sentir a paz, de sentir o amor que vem de cada um. Muito obrigado, fique em paz e que Deus nos acompanhe sempre. Obrigado.